organizar este seminário. E veio o aviso de gravação. Também está conosco a Nádia, que trabalha no Conselho, no setor de comunicação, e a Carol, que é intérprete de Libras, e acho que ela não está sozinha, mas eu não peguei o nome da outra intérprete. Eu quero agradecer a Nádia e as duas intérpretes. E eu vou começar me descrevendo, então. Eu sou uma mulher branca, na casa dos 50 anos, cabelo cobreado, estou vestindo uma blusa de um amarelo meio estranho, com um casaquinho azul. Atrás de mim tem duas telas que foram pintadas por pessoas internadas no manicômio judiciário, numa parede branca. E este seminário teve um pequeno grupo que organizou, mas no contexto da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia. Este, na verdade, é o segundo momento do seminário, o que é segurança? Essa pergunta. O primeiro foi no dia 14 de dezembro do ano passado. Nós contamos com a presença naquele momento do Wesley, que trabalha com juventudes na periferia, o Felipe, policial antifascismo e Movimento Negro Unificado, e a Lisiane, que foi a idealizadora da frente dos coletivos carcerários, um movimento social de sobreviventes e familiares de sobreviventes ao cárcere, de pessoas encarceradas. Este seminário, a gente pensou ele justamente como essa pergunta, porque a ideia não temos a pretensão de responder o que é segurança. A gente quer desconstruir algumas ideias muito naturalizadas sobre segurança. Até porque essas modalidades de segurança pública e privada que nós temos produzem segregação, produzem violência, produzem morte de pessoas, de grupos mais vulneráveis ou mais vulnerabilizados. E então foi com esse intuito que a gente pensou o primeiro momento, e agora nesse segundo momento a gente pensou os convites a partir da ideia de corpos, o corpo adolescente, o corpo de povo originário, e tínhamos também o convite para falar sobre o corpo com deficiência, na pessoa da Vitória Bernardes, mas infelizmente ela não vai conseguir participar hoje. Mas a gente entende também que esse tema não se esgota em 2 encontros e que talvez a gente precise continuar discutindo ele em outros âmbitos, a partir de outros ângulos, né? Mas hoje, para este momento de hoje, a gente se concentrou nessas ideias do quanto o nosso imaginário, as nossas regras, a nossa produção sobre segurança está fundamentado no racismo estrutural, na segregação de classes, na segregação de povos, no capacitismo, na segregação de gênero, não sei, provavelmente Fernanda vai me ajudar a dizer qual é a palavra certa, mas a questão da idade, né? Se ataca muito mais corpos jovens do que... A questão geracional. Isso, tá. Mas então eu já passo a apresentar a Fernanda, que eu vou evidentemente ler, porque esses currículos são robustos, né? A Fernanda Silva de Almeida trabalha na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, conhecida como FASE. É graduada em Psicologia pela PUC, através de ingresso como bolsista pelo ProUni, especialista em Saúde da Família e Comunidade pela RIS-GHC, a Residência Integrada em Saúde, realizou percurso em psicanálise pela POA, é associada da ONG Temes, Gênero, Justiça e Direitos Humanos, e compõe o coletivo de JMCs da ONG, depois tu vai explicar o que são JMCs, Concurso em Educação Jurídica Popular, e atualmente trabalha como psicóloga analista da FASE.
Então, boa noite a todas, todos e todes. Estou muito feliz de poder fazer esse bate-papo com vocês, com um tema que é tão instigante e amplo. E espero poder ter uma troca aqui, a gente poder ampliar, então, essa discussão para as brechas possíveis dentro da dureza que a gente tem vivido atualmente. Com certeza, Fernanda, tu foi super indicada por muitas vozes. A tua proposta era muito mais ousada, mas não ia ser possível no momento. Mas então eu passo a apresentar o Marcos Velozowski, eu não sei como pronuncia, tá? Quem sou eu para falar de nomes difíceis, mas enfim, né? Que representando a articulação dos povos indígenas da região sul, Arpinsul, é indígena do povo caigangue, bacharel em Direito, assessor da Fundação Luterana de Diaconia Comim, assessor jurídico da articulação dos povos indígenas da região sul. Boa noite, Mainara, Fernanda, todos e a todas e todos que estão aqui conosco na sala. Enfim, prazer em estar aqui somando ao espaço nesse momento e nessa noite para trocar as experiências, conhecimentos, aí, enfim, de pauta, de luta também, né, e sobre a vida dos povos indígenas. Enfim, estamos aí à disposição. É mais fácil de me chamar de Marcos Caingangue do que o meu sobrenome por parte dos não indígenas, tá bem? Ficamos com Marcos Caingangue, facilita muito. Tá, ótimo, muito bom. Marcos Caingangue, então. E é um prazer, também tu foi super recomendado e eu também já te vi falando em outros espaços, então eu fiquei muito feliz quando tu aceitou nosso convite. Tenho a impressão de que vocês vão contribuir muito para fazer a gente pensar e sentir de outras formas, né, o que se pode fazer em relação à segurança. Mas então eu vou perguntar para vocês dois, o convite para Fernanda comentar primeiro, e essas perguntas que a gente pensou são convites, assim, vocês fiquem à vontade para falar sobre isso ou falar sobre alguma outra coisa que vocês entendam que é interessante, que a gente pense, tentando refletir sobre o que é segurança, o que outra segurança seria possível, né? A gente pensou assim, como as políticas públicas e privadas de segurança afetam corpos diversos a partir das crenças e normas implícitas e explícitas. E o que é ou seria segurança para esses corpos? No teu caso, Fernando, os corpos adolescentes. Eu esqueci de dizer na minha audiodescrição que eu nasci no Uruguai, sou naturalizada brasileira, tenho muito mais tempo de vida brasileira, mas o sotaque não ficou sabendo disso, né? Então, a minha pronúncia é meio estranha por conta disso. Vai lá, Fernanda. Então, tá. A minha pretensão não vai ser responder, mas vai ser contornar um pouco da questão que vocês trouxeram, uma questão bem robusta e ampla, né? Porque quando a gente cita política pública para determinado contexto populacional, a gente precisa pensar, então, a favor do que essa política pública ela se coloca e como, na prática, ela opera na vida desses sujeitos. Eu não fiz a minha autodescrição, então vou começar por aí, antes de entrar no contorno dessa questão. Eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, tenho 37 anos de idade, estou com uma blusa vermelha e atrás de mim tem uma parede azulada com algumas plantas atrás também. Bom, primeiro é importante que eu possa compartilhar com vocês de que juventudes a gente está falando, né? O lugar que eu venho, então, é como trabalhadora da FASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul. Eu trabalho numa unidade que recebe adolescentes que cometem algum tipo de ato infracional e são colocados lá na condição de suspensão da sua liberdade até que o processo legal, né, e formal seja verificado com aquele sujeito e se defina, então, se ele vai ficar cumprindo medida socioeducativa na fase, privado da sua liberdade ou de uma outra forma, com outros meios. Esse é o contexto de onde eu venho. Eu vou falar desse lugar, que é o lugar dessa trabalhadora, que lida e escuta
essa juventude. E eu vou falar de uma juventude bem específica, porque quem vem para a fase, o adolescente que vem para a fase é o adolescente de periferia, na sua maioria preto ou pardo, é o adolescente pobre. Assim como na fase aqui no Rio Grande do Sul, o contexto brasileiro de encarceramento, tanto da população adulta quanto das juventudes pelo país afora, é com recorte da juventude pobre, periférica. Então, quando eu falar do adolescente e dessa experiência de escuta com esses jovens, vai ser dentro desse recorte. E, de alguma forma, eu também vou falar um pouco da minha experiência como jovem, porque venho também desse recorte. Eu fiz questão de quando tive que selecionar ali o que falar como forma de me apresentar para vocês, de pontuar ali na minha descrição para Mainar, que o meu ingresso na graduação no ensino superior, ele se deu pela porta do ProUni, que é aquele programa Universidade para Todos, que teve como proposta a democratização do espaço superior. Foi por aí que eu cheguei na universidade. Então, o meu contexto também é periférico. Não é da periferia dos adolescentes com os quais eu trabalho. A gente tem aí recorte bem significativo, que é a questão de gênero, meninas e meninos. Então, ser uma menina de periferia te lança alguns desafios, ser meninos de periferia te lança outros desafios. E o período que eu vivi na periferia é um período bem diferente do que se coloca para os adolescentes atualmente. Então, eu sei que tem uma distância bem considerável. E também de raça, cor, porque ser uma mulher branca numa sociedade, ainda que eu venho desse contexto de pobreza, né, carrega comigo outros desafios significantes. Então, é a partir daí que eu vou falar, dessa experiência como trabalhadora e de uma pessoa que, durante a maior parte da sua existência, viveu na periferia. O cotidiano da fase, ele se dá da seguinte forma, com esse adolescente que chega, com essa juventude que vem para uma instituição porque foi autor de ato infracional, se autorizou em algum momento da sua vida a prática de violência. Mas no cotidiano do trabalho, o que a gente escuta quando a gente se vê com esse corpo adolescente, com essa existência, além da violência que ele, em algum momento do seu contexto, da sua vida, se autorizou a praticar, é a violência que foi colocada na vida desse jovem, de uma violência em que não foi possível a vivência de uma infância que a gente preconiza para o Estado brasileiro, por Estado democrático, por Estado que a gente tanto reivindica como democrático e como de bem-estar social. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente, na escuta com esses jovens, a gente se depara com um sujeito numa existência em que a gente se questiona se de fato a gente vive num país democrático, por exemplo. Se a gente pensar, né, a democracia enquanto a possibilidade do sujeito de escolher os seus governantes, de participar da polis, de ter acesso a garantias dos direitos básicos, de ser ali um sujeito que tem algum status comum em relação ao seu grupo, isso na prática da vivência das juventudes que eu vou comentar com vocês, que eu escuto no meu dia a dia, ele não se efetiva. Atualmente a gente está vivendo, e isso a gente não pode se privar de falar como trabalhador implicado com as políticas públicas, a gente está vivendo um governo fascista, de genocídio escancarado, e de um governador completamente estúpido que se reveste de todo esse discurso de uma forma escancarada, enfim, e na promoção da morte e do genocídio das pessoas, e das pessoas com as quais eu trabalho, com essa juventude específica, e depois eu vou entrar um pouco mais nisso. Mas esse discurso ele não foi construído hoje. A gente vem de uma democracia que é recente, que se deu a partir de 1989, isso do ponto de vista histórico é bem recente.
E a gente vem de uma democracia que ela está em constante construção atualmente, um ataque muito grande. O que significa isso? Quando a gente vai para um Estado que, então, se diz democrático e passa a tentar consolidar as suas bases a partir da garantia dos direitos, a gente faz isso de uma forma em que a gente não consegue lidar com a nossa história. E que história é essa que nos antecede? Uma história de um processo, de uma sociedade, de um Estado muito violento, que massacrou o seu povo originário, que escravizou os povos africanos por um tempo considerável, que promoveu depois um processo de abolição que jogou esse mesmo povo na miséria completa. Um período de ditadura militar que logo depois anistiou tanto os perseguidos políticos, torturados e torturadores. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? A gente vem escrevendo a nossa história sem conseguir, do meu ponto de vista, lidar com ela na sua mais intensa crueza e violência. A gente tentou conciliar inconciliáveis. A gente não conseguiu restituir toda essa violência que foi praticada contra esses povos em específicos. A gente ainda vive no Estado que caminha aí a trancos e barrancos de uma democracia que não consegue ser uma democracia ampla a todos os sujeitos. Então, quando eu escuto os adolescentes que eu escuto no dia a dia da fase, é por isso que eu digo para vocês o quanto eu questiono que, de fato, a gente consegue viver essa democracia de forma ampla. Porque a gente passou séculos da nossa história vivenciando produções de violência e desigualdades tão abissais que quando a gente começa, então, a estruturar o campo democrático, esses sujeitos, esses povos, esses corpos estão tão à margem que fica uma distância muito imensa e abissal para chegar perto do que, de fato, é se efetivar a garantia de direito para esses indivíduos. Quem vem de periferia e sente ali as violências de não conseguir se sentir um sujeito que participa do que são esses valores sociais importantes que a gente aprende a compreender na TV, enfim, que é a possibilidade de bens de consumo, que é poder circular pela cidade sem ser olhado de um jeito diferente. É muito comum que os adolescentes que eu escuto no dia a dia falem, antes de se envolver em ato infracional, enfim, dessa experiência ruim, difícil e dura que é ter que circular pela cidade sem ser olhado, sem ser abordado pela polícia, sem ser atravessado com um olhar de um certo repúdio ou medo. E colhendo essas experiências desse olhar que atravessa esse corpo, que atravessa a sua existência, que de alguma forma interroga porque ele está ali mesmo circulando naquele espaço, ainda na infância. E quando ele circula nesse espaço, ele não circula, na maioria das vezes, na condição de, por exemplo, frequentar um parque para lazer, como normalmente as cidades preconizam, né? Os espaços de lazer, de parque. Ele está ali a trabalho, porque também tem o recorte de uma infância que tem um trabalho infantil. É muito comum um adolescente da fase ter passado por trabalho infantil. Então, está ali colocado numa outra condição, que é a condição de não é usufruir da cidade, é de tentar marcar ali uma condição de sobrevivência, de uma circulação que começa a partir daí. E esse jovem, esse corpo, essa experiência, essa existência humana, vai atravessando as suas vivências, vai colhendo esses olhares de repúdio, de interrogação de por que mesmo que tu está aqui, quem é você para frequentar esse espaço. Isso vai gerando uma série de raivas, de indignações, de ódio, de questionar por que mesmo que eu estou aqui. E assim esse adolescente ele vai vivendo
mas principalmente sobrevivendo. E vai tentando engendrar ali um espaço possível da sua existência com o mínimo de autoria. Quando a gente fala de um Estado brasileiro que é democrático e reivindica essa democracia, a gente tem que se dar conta de que isso não é vivido de forma ampla pelos sujeitos. Não é vivido de forma ampla pelos adolescentes que eu escuto no meu cotidiano de trabalho. Porque a gente não conseguiu se resolver com a história. Então, quando a gente fala de política pública, a gente fala de uma política que ela, sim, tem um lugar extremamente essencial e importante, e ela só existe porque ela foi marcada com luta, ela não foi marcada com conciliação, ela foi marcada com indignação, com organização dos movimentos, com organização dos corpos, com organização dos povos. Mas que na prática ela se efetiva de um jeito que envolve controle e que envolve uma segurança em que garante, então, um bem-estar para determinado recorte populacional. Quando a gente remete essa palavra de segurança, por exemplo, para os adolescentes da fase, o que eles costumam nos contar é de que as experiências de segurança da sua vida, ela infelizmente se dá quando eles não estão sendo abordados pelo Estado, quando eles estão entre os pares. O que quer dizer com isso? Eles se sentem seguros quando eles conseguem passar no beco, na esquina, sem ser abordado pela polícia. Porque não sabe se, a partir daquela abordagem, eles vão ser enxertados, eles vão ser levados no território do contra, eles vão apanhar, ou eles vão ser liberados de boa, vão poder voltar para sua casa ou seguir o seu trajeto. A segurança, algumas políticas públicas nessas figuras do Estado, principalmente como a polícia e outras mais, elas são atravessadas na experiência desse corpo adolescente como a égide de um certo risco para ele. Então, pensar esse corpo adolescente e a segurança, o que implica a segurança na vida deles, do meu ponto de vista, é pensar formas de a gente poder reparar essa história para essa juventude que ela foi sistematicamente sendo empobrecida e poder criar realmente brechas de um espaço que não coloque esses adolescentes como o grande problema social do Estado brasileiro. A juventude, ela tem alguns viés de interpretação social. É uma idade que todo mundo reivindica se manter, porque tem toda uma produção mercantil que envolve se manter jovem, principalmente para o corpo feminino, né? Ser jovem de espírito sem ser jovem na pele, manter o colágeno, né? Então, a juventude ela tem esse lugar de potência, de força, de energia, de estar incansável, de ser descolado, enfim. E a juventude também tem sistematicamente sendo vista e lida na história como esse lugar de perigo. E não é qualquer juventude, eu não estou falando do jovem que mora no Moinhos de Vento. Eu estou falando da juventude periférica da Restinga, da Cruzeiro, da Lomba do Pinheiro. Essa juventude que eu estou falando que é olhada como perigo, porque pode ameaçar o bem público, pode ameaçar o bem privado, pode tumultuar. A gente ainda nas cidades, nas capitais brasileiras de forma geral, a gente vive em espécie de guetos. A circulação desses jovens ele é lido como perigo. E tem políticas para dar conta disso, tanto as privadas quanto as políticas públicas, infelizmente, que não deveriam estar se prestando esse papel, mas se prestam, porque, de novo, a gente não reparou a história com esses sujeitos.
A gente não reparou a história com os povos pretos que foram empobrecidos, que foram primeiro explorados com a escravidão, depois empobrecidos e lançados para as periferias das grandes cidades. Enquanto a gente não recupera essa história, a gente dá conta de criar políticas públicas, de dizer ser, sim, Estado democrático, mas não ampliar de fato isso na vivência desses sujeitos. Então, quando a gente olha para as nossas capitais, para as nossas grandes cidades, a gente sequer consegue identificar nas juventudes a possibilidade de circulação, sem algum tipo de intervenção. É muito comum escutar dos jovens da fase algumas experiências iniciais de quando entrava no shopping center da cidade, por exemplo. E aqui em Porto Alegre a gente tem essa prática de abarrar esses jovens quando não é identificado ali junto com eles um adulto responsável. Porque as vestes, porque a roupa, porque o trejeito, tem algo ali que sinaliza perigo, que sinaliza tumulto. Então, se deem conta, né, o quanto é duro esse processo que a gente vive. Eu não queria ser tão pessimista assim na minha fala. Como eu disse para a Mainara, a minha pretensão é poder circular um pouco a questão, mas, ao mesmo tempo que a gente atualmente está combatendo o fascismo travestido do governo que está aí colocado e que incita algo que já existia e que está sendo escancarado a céu aberto. Quem disse que não sabia não tem como dizer que não sabe mais. Com as chacinas sistemáticas que acontecem nas periferias, essas chacinas elas já aconteciam. Eu tenho algumas experiências de juventude, que foram as mais duras da minha vida, de olhar para uma mãe chorando em desespero pela morte de um filho. Eu acho que isso é uma das experiências que, para mim, assim, marca profundamente e que está colocado como um dos símbolos de mais dor e violência, é testemunhar a dor, o sofrimento físico, psíquico, a imagem de uma mãe que chora o assassinato do seu filho. Isso já acontecia antes desse governo fascista, porque a gente não está conseguindo recuperar e reparar essa história. Então, atualmente a gente tem esse desafio de combater o fascismo no nosso país, de fazer oposição contra essa lógica de genocídio, mas de poder assumir para todas e todos e todos nós que se consideramos progressistas, que se consideramos profissionais da saúde mental dos sujeitos, e pensar saúde mental implica pensar polis, quais as condições de moradia, alimentação, saúde, lazer, arte, quais as condições desses sujeitos para viver e viver bem com saúde mental. Saúde mental implica tu ter o que se alimentar. Não existe saúde mental de barriga vazia. A experiência da fome também é uma experiência devastadora. É de um vazio que te lança um vazio físico e de uma dor muito grande, porque tem um componente de humilhação muito grande e dolorido, né, nessa dimensão da experiência da fome. A gente tem que assumir tudo isso. E fica o desafio. E esse desafio ele não vai ser feito de uma forma conciliadora, porque a gente está verificando que não deu certo. Se hoje a gente tem, então, isso de uma forma escancarada, é porque isso não vem de hoje, desse governo atual. Isso vem se consolidando nas nossas mentes, no nosso processo aí de colonização que foi extremamente violento. Se a gente não assumir a violência que a gente, enquanto Estado, vivencia no dia a dia, a gente não consegue superá-la de uma forma realmente verdadeira e real, né, de fazer esse enfrentamento. Enquanto isso, os adolescentes com os quais eu trabalho reinventam a vida, vivem, sobrevivem, têm potência de vida, têm amor, têm as suas paixões. Apesar do Estado brasileiro, essa juventude está aí existindo e resistindo. E enquanto ela estiver aí, a gente também tem que estar do lado dela,
como profissionais implicados e progressistas também, e preocupados com essa condição, sem nos assombrar com tudo isso que está aí, porque já houve, porque isso faz parte da nossa história. Assombrar no sentido de que a gente não pode naturalizar tudo isso, né, pessoal? Acho que isso é importante fazer esse destaque, não é de naturalizar essa violência, mas é de fazer frente a ela no real que ela se apresenta. Chacina está sendo autorizada, está sendo dita e declarada por governo, mas ela sempre houve nas periferias brasileiras afora. Eu cresci numa periferia de Porto Alegre, em que das minhas dores e experiências que mais atravessou foi se dar conta que um jovem com uma idade semelhante à minha tinha sido morto, e então que eu poderia ser morta também. Isso não é de hoje, e a gente não tem mais espaço, talvez, para ficarmos tão assombrados assim. A gente tem que fazer enfrentamento a tudo isso. Como eu disse para vocês, eu não dei conta de responder, mas de tentar contornar essa situação. Fui um pouco que fazendo por associação livre, contando um pouco de caos e lembrando um pouco da história, porque acaba sendo um pouquinho do meu processo assim, de fala. Mas aí sigamos com as outras questões. Nossa, Fernanda, tu me deixou em alguns momentos com a voz embargada, com os olhos marejados. Muito profunda, a tua fala é muito rica. Eu fui anotando algumas coisas, ainda bem que esse nosso encontro vai ficar depois nos canais do YouTube, para quem não conseguiu ouvir hoje. Eu acho que tu deu uma aula. E eu destaco aqui a tua fala, a democracia como participar da polis, como poder circular de diferentes formas, em diferentes papéis, e isso me fez lembrar de algumas coisas, porque nós temos o privilégio da branquitude. Eu também vim de uma região de periferia, né? Eu também vi essas coisas que tu viu, e eu me criei na ditadura no Uruguai, então eu me criei com medo da polícia. Enquanto era jovem, eu tive medo da polícia, porque ser abordado pela polícia poderia significar muitas coisas. Mas eu era branca, então isso faz toda a diferença. E antes, alguns anos, enquanto ainda estávamos num governo de esquerda, eu fiz um estágio com jovens em liberdade assistida, e a gente marcou, nós tivemos uma ideia e a gente conseguiu marcar uma reunião com alguém que queria nos atender no centro, numa organização. A gente marcou um ponto de encontro, e quando fomos entrar no prédio para esse atendimento que nós íamos receber, a segurança particular, porque não é somente a segurança pública, né? A segurança privada acaba se orientando pelas mesmas crenças, abordou eles assim de uma forma truculenta, como se eu estivesse sendo sequestrada. E aquilo me assustou, essa atitude do segurança me surpreendeu muito, porque para mim eu só estava andando com os guris no centro, assim, sabe? Né? Mas eu vi que a segurança viu alguma coisa neles que eu não estava vendo, e que era pura segregação. E eles não se assustaram, eles estavam acostumados com isso, e isso me preocupou mais ainda. E sobre a origem racista dos nossos modelos de segurança, eu me lembrei que faz poucos dias eu li um trecho de uma carta da Imperatriz Leopoldina, que dizia mais ou menos assim, depois da abolição, entre aspas: nós transformamos eles de escravos em pessoas perigosas. E bom, também lembrei de uma amiga minha, professora, que contava de um aluno dela, também em tempos de governo de esquerda, que o aluno dela, ela dava aula no curso noturno, e toda vez quando ele estava voltando para casa, a polícia abordava ele e fazia esvaziar a mochila.
E ele era um aluno negro. Isso não acontecia com os alunos brancos. E muito menos com aqueles que moravam em regiões não periféricas, enfim, né? Mas aí tu fala do teu aparente pessimismo, e eu não senti como pessimismo, eu senti como uma crítica bem radical e muito bem fundamentada do que nós temos produzido como segurança e que essa segurança acaba se tornando um perigo para esses corpos adolescentes que tu atende, jovens, mas tu aponta também algumas pistas muito importantes, né? E isso não é pessimismo, tá? Tu aponta a pista de reparar a história para essa juventude e tu aponta a pista de deixar de colocá-los como um grande problema social, porque também acontece qualquer coisa, vamos reduzir a maioridade penal, tem que aumentar as penas, tem que, como se alguma vez isso tivesse funcionado para alguma coisa que não produzir mais violência, né? Então, eu acho que essas pistas dão muito o que pensar. Quem trabalha com juventude já tem alguma ideia, com juventudes, eu aprendi que é no plural, já tem alguma ideia sobre isso, mas eu fiquei pensando nessas coisas enquanto eu te escutava, e agora eu tenho curiosidade para escutar o Marcos, né? O Marcos, então, assim como, vou repetir, porque depois de toda a fala da Fernanda, nem eu lembro direito o que eu falei antes, assim, foi muito intensa a fala da Fernanda. Mas era mais ou menos assim, como as políticas públicas e privadas de segurança afetam corpos diversos, a partir das crenças e normas implícitas e explícitas, e o que seria segurança para esses corpos, no teu caso, com foco nos corpos de pessoas de povos originários. Mas se tu quiser falar sobre outra coisa, tudo vai ser bom. Tá bem, Mainara, tá bem. Então, me escutando bem, só para confirmar, assim, o microfone tá ok? Tá ótimo. Eu acho que eu vou também me descrever rapidamente, né? Acabei não fazendo. Eu sou Marcos, sou indígena da etnia Caingangue, sou, né, de pele morena. Estou num ambiente em que a sala era para ser verde, mas na câmera não aparece muito verde. Atrás de mim tem um banner também. Eu uso óculos, né? E estou com um colar que eu fui presenteado do povo Ianauá, na região do Acre, sul do Amazonas, né? Então, um pouco disso a partir da minha fala também, que eu vou introduzir um pouco sobre o tema vinculado a povos indígenas, e acho que é sempre agradecer pelo espaço, que é um momento importante de trazer alguns aspectos que são importantes para a sociedade brasileira também, mas extremamente mais necessária para nós povos indígenas, para que a sociedade compreenda um pouco sobre povos indígenas. Antes de falar sobre povos indígenas, eu gosto de introduzir o tema sobre povos indígenas, e agradecer também ao Conselho Regional de Psicologia por estar se abrindo ao tema e trazendo esses temas que historicamente são invisibilizados nos mais variados espaços, seja na academia, na universidade, seja nos conselhos regionais das diferentes profissões. Então, acho que é um momento para a gente estar sempre trocando experiências, compartilhando, né, conhecimentos sobre esse tema. Eu nasci na terra indígena Nonoai, sou oriundo do norte do estado do Rio Grande do Sul, a segunda maior terra indígena do estado do Rio Grande do Sul, com cerca de 36 mil hectares de terra, uma população de 5 mil indígenas da etnia Caingangue, dentre eles também Mbiá-Guarani. E foi nesse contexto que eu, né, nasci, vivi, estudei, me formei na comunidade, depois obtive na formação na 8ª série, acabei tendo que sair da comunidade para cursar os últimos 3 anos do ensino médio, que na minha comunidade não tem, e posteriormente acessei a universidade no ano 2013 e me formei em Direito, e desde então atuo na defesa, na assessoria das organizações indígenas, do movimento social indígena, defesa por saúde, educação, território e os mais variados direitos, e tentando também minimamente dar um acompanhamento nas mais variadas políticas públicas destinadas aos povos indígenas. Dentre elas também com foco na juventude indígena, que é um tema que passa extremamente batido em várias discussões a níveis dos mais variados hierarquias de Estado hoje, seja no âmbito dos municípios, dos estados, seja no âmbito da União também. Acho que é importante a gente estar marcando esse ponto como um ponto inicial da nossa conversa aqui. Para falar sobre povos indígenas, então, introduzir o tema. No Brasil, nós somos cerca de 305 povos indígenas no Brasil.
Isso quem nos traz é o próprio os dados do IBGE, lá de 2010 ainda, né, bem defasados, diga-se de passagem, e ele vai também trazer que nós temos cerca de 305 povos indígenas, 274 línguas e idiomas falados, né, distinto, dentre eles está o meu povo e o idioma que eu falo, que é o Cangangue. Então, fazendo um recorte mais regional aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós somos cerca de 42 mil indígenas, majoritariamente dentre eles o povo Cangangue, chegando quase a 50 mil indígenas, porque os dados do IBGE já estão muito defasados pelos dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que faz uma cobertura, um acompanhamento mais detalhado. Nós já conseguimos, então, uma projeção que nós estamos chegando a uns 50 mil indígenas só no Rio Grande do Sul. Desses 50 mil indígenas do Rio Grande do Sul, nós temos o povo Cangangue, o qual eu pertenço, que majoritariamente nós vamos ter 34 mil indígenas ou mais só no Rio Grande do Sul. Nós temos o povo Imbiá-Guarani, com a população que varia entre os 4 e 6 mil, porque eles têm uma mobilidade maior do que o povo Cangangue ainda. A presença Imbiá-Guarani do povo Imbiá-Guarani, ela não é somente no Rio Grande do Sul, é no Uruguai, é na Argentina, no Paraguai, é transfronteiriço, é transnacionais, né, nesse caso. Então, como eles têm essa mobilidade muito mais frequente, fica difícil tu ter dados mais precisos quanto à presença deles no Rio Grande do Sul, mas oscila entre os 6 e 8 mil normalmente. Nós temos o povo Charrua também, né, que está presente no estado do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre mais precisamente, e o povo Xoclen, né? São esses 4 povos que atualmente estão presentes no estado do Rio Grande do Sul, nessa população estimada quase em 50 mil indígenas. Então, partindo desse pressuposto, é importante destacar que, entrando mais no processo histórico sobre povos indígenas, a gente vai ver que no ano de 1500, nós tínhamos uma população estimada de povos indígenas no Brasil de 5 a 7 milhões, né? Então, são dados estimados da suposta data do descobrimento do Brasil. Esse dito descobrimento, se formos perguntar para os povos indígenas, eles vão chamar com um outro termo, né? Como invasão, né? Então, nessa suposta data de 1500, nós éramos uma população estimada de 5 a 7 milhões. Nós vamos chegar na década de 40, na década de 50, nós chegamos a ser estimado em 410 mil indígenas, né, que restaram desses 5 a 7 milhões. Então, esse foi o momento histórico que mais se teve uma redução drástica e extermínio e genocídio das populações indígenas no Brasil. E esses dados vão nos trazer, a partir de então, né, que eu acho que a fala da Fernanda ela foi muito pertinente, que eu vou pegar na mesma linha, que eu não trabalho com política pública pensada por governos, eu trabalho na perspectiva pensando em política de Estado, né? E a gente vai ver ao longo da história que as políticas públicas pensadas pelo Estado brasileiro, independentemente do governo, seja ele de esquerda, centro, os diferentes regimes que se tiveram no Brasil, todos eles nós vamos ver que são permeados por uma segregação, extermínio, genocídio e exclusão do debate público sobre políticas públicas pensadas para povos indígenas, população negra e outros tantos grupos que historicamente estão à margem desse processo. Então, dito isso, eu acho que introduz um pouco do cenário que os povos indígenas foram submetidos historicamente, então, todo um processo colonial que, né, dizimou e exterminou vários povos. Nós éramos uma população de 5 a 7 milhões, mais de 1.000 povos indígenas, e como eu falei, nós somos reduzidos pelo dado IBGE, né, de 2010, a 305 povos indígenas no Brasil, uma população, pelos dados do IBGE também, de 870 mil. Agora nós estamos perto de 1 milhão já novamente. Então, nós vamos ver uma redução histórica nesse processo. E os povos indígenas só sobrevivemos graças a essa mobilização e à auto-organização de enfrentamento, né? Para a sobrevivência mesmo dos povos, dos seus modos e formas de vida. Entrando no aspecto das políticas públicas, é importante destacar que, como eu já adiantei, os povos indígenas sempre estivemos fora das diferentes discussões de políticas públicas pensadas para nós, principalmente para a juventude, mas principalmente pensado em todos os aspectos, transversalizando todos os campos do direito, seja o direito à terra, seja o direito à saúde, seja o direito à educação, saneamento, qualquer outro direito básico fundamental. E nós vamos ver que até 88, isso é algo muito presente e muito recente ainda do processo histórico, até 88, a política pública que se tinha no Estado brasileiro era de integrar os povos indígenas à sociedade brasileira. Até 88, para o que isso significa na prática? Até 88, nós éramos considerados pelo Código Civil de 16 ainda como sujeito relativamente incapaz. O que significa isso sob o aspecto jurídico?
que nós não tínhamos plena capacidade e condição de exercício dos nossos atos, né? Nós precisávamos ser assistidos minimamente de alguém que chancelasse nossos atos. Isso vale para os atos individuais, coletivos como um todo, né? Então, nós só passamos a ser sujeitos de direito e ter nossos plena capacidade e condição de exercício dos nossos direitos civis após a Constituição de 88. Ela é um marco importante para a gente pensar as políticas públicas que tem hoje para povos indígenas no Brasil, porque ali a gente garante alguns direitos importantíssimos, né? Como eu falei, a Constituição ela vem e rompe com a lógica integracionista, que era o quê? Dado o processo de extermínio dos povos indígenas, o que restou, né? Agora a gente vai tentar integrar eles à sociedade nacional e torná-los só mais um CPF nesse processo, né? Ou seja, tentando ocultar e invisibilizar e terminar com toda essa diversidade e pluralidade que se tem no Brasil. Nisso também ganhou muito forte o termo índio, né? Eu costumo sempre ressaltar que não existe índio no Brasil, que se existe no Brasil são povos indígenas, né? A gente não pode reduzir essa diversidade a um termo só. Então, recentemente a gente teve a proposta de alteração no Congresso Nacional pela deputada Joênia Wapichana, que é indígena, Wapichana de Roraima, que propôs a alteração no Congresso Nacional, né, através de um projeto de emenda à Constituição, de um projeto que altera a suposta data do dia 19 de abril, que é o Dia do Índio, para Dia dos Povos Indígenas, né? Ela tramitou, passou na Câmara dos Deputados tranquilamente, foi para o Senado, foi aprovada, chegou na mesa do presidente, que só tinha que ratificar ali, enfim, e assinar. Ele vetou, né, essa alteração como sendo algo de não interesse público, né? Então, isso voltou para a Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados recentemente derrubou o veto, né, do presidente da República, que não quis alterar o 19 de abril, optando por manter como Dia do Índio e não como Dia dos Povos Indígenas, como assim os povos indígenas há tanto tempo nós reivindicamos. Bom, a Constituição de 88, então, ela vem e rompe com essa lógica integracionista, assimilacionista, de tornarmos nós indígenas somente mais um CPF. Nos é proibido, eu até comentei no início, até recentemente a gente veio numa briga muito grande com os cartórios, por exemplo. O meu sobrenome não é possível até recentemente incluir nos nossos sobrenomes os sobrenomes, né, que são originários do nosso próprio povo, da nossa própria etnia e etc. Nós somos obrigados ainda a ter que adotar um sobrenome que é não indígena. No caso, eu tenho que adotar. Eu acho que tem um microfone ligado, a impressão minha. Paralelo. Voltar para casa, vou. Tem aqui. Quer comer alguma coisa? Uma batata frita? Eu acho que desligaram, né? Pronto, resolvido. Tá, ótimo. Podemos continuar. Então, eu estava falando sobre essa questão de incluirmos nossos sobrenomes indígenas nos nossos próprios RGs e tudo mais. E, enfim. Quer comer batata frita? A gente tem alguém com o microfone aberto. A gente fechou agora pela segunda vez. Prestem atenção para deixar o Marcos falar. Às vezes a pessoa está com vontade de falar também, né? Podemos abrir daqui a pouco para ela. Vai Enfim, ter um momento, mas não é batata frita e tal. Assim, eu acho que foi um acidente mesmo. Exatamente. Tá bem. Mas, enfim, eu acho que a Constituição ela foi um marco importante para chegarmos no contexto atual. Eu gosto de introduzir esse processo histórico porque ela repercute e reflete todo o processo e o contexto e o cenário, né, recente que nós, povos indígenas, estamos inseridos e vivenciamos. A gente tem uma Constituição que ela garante a autodeterminação aos povos indígenas em 88, né, na qual o Estado brasileiro tem o dever de proteger e resguardar as diferentes culturas e promover a proteção da diversidade dos povos indígenas e dentre outras culturas no Brasil. Então, a gente tem um outro, né, modelo a ter que ser adotado. E estranho, e para mim, pelo menos, está alto esse microfone aqui interferindo. Eu ia sugerir de repente silenciar, não sei se alguém consegue fazer isso. Eu estou silenciando, é a Letícia. Letícia, por favor, se você estiver nos ouvindo, cuidado para fechar o seu microfone. Eu estou tentando silenciar, mas ele volta a ser aberto. Letícia Domingues, por favor, cuidado com o seu microfone. Então,
Bom, Vamos tentar, vamos continuando, Marcos? então. Vamos continuando. Então, acho que pensar sobre povos indígenas no contexto atual, no cenário atual, quando a gente traz esse tema, ele é extremamente crucial, porque, historicamente, os povos indígenas, nós somos o quê? Exterminados, invisibilizados, excluídos dos debates, enfim, nós temos todo um cenário de negação histórica de direito e participação na construção das políticas públicas. Todas as políticas públicas, inclusive na Constituinte de 88, a gente reivindicou uma série de direitos ali, mas todos eles foram pensados a partir de uma perspectiva não indígena. A gente sempre reivindicou uma série de direitos, mas tudo que é construído pelo Estado brasileiro como políticas públicas para povos indígenas, acho que é o nosso primeiro ponto aqui inicial da discussão, entrando nesse ponto, ela é pensada a partir de uma lógica não indígena. Então, tudo, né, eu digo até do direito ao território, saúde, educação, várias políticas públicas pensadas, elas foram pensadas por não indígenas e implementadas e impostas, né, sobre os povos indígenas. Mas algumas coisas a gente conseguiu dialogar e ir construindo ao longo do tempo, né, como a política de assistência à saúde dos povos indígenas no contexto do Ministério da Saúde, que é uma política no Sistema Único de Saúde, né, a PNASP, que são políticas públicas pensadas para os povos indígenas que teve uma ampla participação mínima dos povos indígenas. Letícia. Enfim, eu acho que, assim, agora entrando no aspecto extremamente importante da juventude indígena, que é... Tem um ali eu que estou tem um como determinado exemplo. fim, né? Nunca fui. Nádia, quem sabe eu acho que a Letícia se distraiu e tem alguém Como é que tá teu pegando trabalho? o aparelho dela, quem sabe tu retira ela temporariamente da sala, porque senão vai estar interferindo meio que constantemente. Tudo bem, pode deixar. E eu acho que agora o Marcos caiu, porque está congelado, pelo menos para mim. Congelou a imagem. São Marcos, coisas tá nos escutando? da tecnologia. Acho que ele saiu e vai entrar de novo. Vamos aguardar um minutinho, que ele já deve estar entrando de novo. As coisas que acontecem com essas reuniões, assim, né? Tem esses imprevistos, mas temos tempo. Enquanto o Marcos entra, deixa eu ver se ele voltando aqui. Eu achei interessante como, sem querer, nós acabamos reunindo dois grupos que são... lembra aquela expressão de menor, né? Que são tratados como não tendo capacidade de autonomia e de falar por si. Eu lembrei que Nina Rodrigues, logo depois, teve a abolição, entre aspas, depois teve a discussão sobre a vadiagem, e em seguida teve uma obra da Nina Rodrigues, um psiquiatra brasileiro, que eu não lembro o nome da obra aqui, vou procurar depois, colocar nos comentários, que ele dizia que os indígenas e as pessoas negras ou com componentes de raça negros deveriam ser inimputáveis. Isso eles não teriam como atingir algum grau de civilização que permitisse eles se responsabilizarem pelos seus atos. Então, ele sugeria que todos, que eram todos essencialmente perigosos, e assim como os adolescentes, né? E porque não poderiam controlar seus impulsos e tal, né? E eu digo isso sorrindo de nervosa mesmo, porque de certa forma isso continua operando, né? Essa lógica, enfim. Acho que esse é o nome, né? E
A Regina colocou as coletividades anormais aqui no chat, mas eu li várias coisas de Nina Rodrigues, então não tenho certeza de onde eu tirei isso. Mas então, quem sabe, enquanto o Marcos tenta voltar, a gente pode continuar provocando um pouquinho a Fernanda. Depois a gente vai abrir para perguntas e comentários no chat, né? Alguém vai, uma das colegas vai ler para mim, eu vou repassar para convidado e o convidado. Mas a gente tem, para quem não sabe, nós temos um núcleo de medidas socioeducativas aqui na CRP, do qual eu tenho participado, e tem aparecido bastante relatos de violência policial contra adolescentes, né? De famílias preocupadas porque não sabem onde estão seus filhos, né? E então eu não sei se tu gostarias de comentar alguma coisa sobre isso, ou se porque tu já falou do quanto esses os adolescentes que tu atende e as adolescentes são alvos de violência. Mas se tu quiser comentar um pouco mais sobre isso, ou sobre alguma outra coisa que agora ouvindo o Marcos, ou lembrando, né, que tu gostaria de falar, enfim, né, fica à vontade. Que bom, Mainar, que tu comentaste do núcleo. E avançando um pouco mais, fica aqui o convite para os colegas que estão participando do evento, para conhecer o núcleo de medidas socioeducativas do CRP, que é esse grupo de colegas, de trabalhadoras e trabalhadores e de psicólogos de forma geral, implicados com a temática da socioeducação e dessa política para as juventudes. E no núcleo a gente tem discutido bastante da nossa prática, da nossa escuta com essa juventude. Quando eu fui falando, foi me ocorrendo outras questões, né, que o trabalhador que está ali na escuta, de alguma forma, eu fico pensando que é o trabalhador que testemunha de todos os efeitos dessas práticas históricas e de lógica, e que ainda assim tem que sustentar esse lugar, também colocando em questão a sua própria instituição. Porque o fato de eu ser uma trabalhadora da fase e defendo assim como um lugar em que mesmo privado de liberdade, esse sujeito tem que ter ali o mínimo de dignidade para o seu processo legal de responsabilização, temos práticas que são difíceis e que precisam ser repensadas. Então, o núcleo também vem um pouco desse lugar, né, do que o corpo trabalhador e o preço que a gente paga por testemunhar essa escuta, por estar ali na prática dessa política e tendo que se haver com lógicas um tanto que difíceis. E mesmo assim, eu entendo que é necessário fazer defesa desse lugar. Historicamente, daí retomando um pouco do que é história, do que é prática, né, do que é o cotidiano para essa juventude, a gente tem aí que as prisões do Brasil, assim como na América Latina, né, são lugares que eu não estou aqui sozinha pensando nisso, antes ao contrário, tem leitura para isso, de alguma forma de gestão da pobreza. E uma forma de um certo controle e gestão das consequências das desigualdades sociais. E as cadeias no Brasil, historicamente, vinham numa existência de um espaço em que quanto pior, melhor. Com isso que o Marcos também falou, né, que é o nosso marco para o Estado, que é a nossa Constituição Cidadã, e que bom que ela está aí na palavra, porque a gente tem sempre que também nessa disputa do cotidiano reivindicar o que está na letra, na palavra, e, de novo, né, eu não sei essa questão dos discursos. Eu não sei Alguém está comentando ou o microfone também ficou aberto sem querer, eu acho. Tá, tudo bem.
A FASE, as Fundações de Atendimento Socioeducativo pelo Brasil, e principalmente a experiência do Rio Grande do Sul, ela se coloca, ainda que com todos os seus desafios e algumas práticas retrógradas, como um espaço que, de alguma forma, garante o mínimo de dignidade e direito para aquele sujeito. O que eu estou querendo dizer com isso? Esses dias eu escutava uma adolescente que muito indignado, batia na mesa do atendimento, chorava e dizia o seguinte: lá eles nos chamam de dona, é seu e dona, essa é a forma de tratamento dos adolescentes com os trabalhadores da instituição. Dona, eu estou indignado porque aqui eu tinha lá um determinado prato, uma determinada alimentação que ele considerava muito bom, que ele tinha feito no dia anterior, e no dia anterior ele tinha recebido a visita da sua mãe, que ela contava então para ele da dificuldade de que estava sendo conseguir se alimentar e alimentar a irmã dele que estava em casa. Então, assim, a Mainar tinha falado algo depois da minha fala, né, que essa disputa ideológica e do que se quer como política pública e prática para esses sujeitos, e que a gente está sempre no debate e na disputa em relação à maioridade penal. E o que implica a maioridade penal? Para uma sociedade que, historicamente, entende que a cadeia tem que ser um lugar assim, de purgatório, de completo, quanto pior, melhor, né, de completa indignidade para esse sujeito. E como a política socioeducativa, a gente não está colocado, ainda que haja uma reivindicação, enfim, a gente não está colocado nesse lugar dessa segurança e desse registro que tem a ver com o penitenciário adulto. A gente tem, sim, práticas a partir do PEN6 e no SINASE que nos sustentam enquanto socioeducativos. Tanto é que o trabalhador e trabalhadora que trabalham lá como agente socioeducador, ele não é agente penitenciário. E ele tem, inclusive, um estatuto e um código de ética que tem que ser seguido dentro dos termos do que é esse registro socioeducativo. Então, de alguma forma, sim, é preciso avançar na política socioeducativa do Brasil como um todo, mas a gente também não pode deixar de defender esse lugar, com todas as suas contradições, como um lugar que minimamente está trabalhando no sentido de garantir a dignidade desse sujeito. E a gente vê no cotidiano de trabalho práticas muito interessantes. Na fase toda, a menina e menino, porque também há meninas internadas na fundação, isso é importante dizer, não há só meninos, há meninas também. A gente tem uma política de cotidiano que envolve educação formal, então é por isso que se tem uma escola do Estado funcionando com a sua secretaria própria, os seus professores dentro da fundação. A gente tem práticas de oficina, a gente consegue articular com os pares atividades diferentes para esses jovens. Eu tive experiência muito interessante de ver uma adolescente muito feliz porque estava conseguindo escrever sua primeira carta de amor, porque tinha aprendido a se alfabetizar na fase. E ele estava muito contente porque ele entendia que aquela jovenzinha com a qual ele estava envolvido era o amor da vida dele, e ele tinha acessado a biblioteca e tinha acessado alguns poemas que ele ainda não entendia muito bem, mas que ele queria copiar, porque agora, então, ele estava autorizado de si a colocar na letra ali para aquela namorada dele algumas coisas que ele queria dizer em relação a esse afeto. Então, há um campo de possibilidade aí. Desculpa te interromper, mas é que o Marcos voltou e eu estou com receio de que ele caia de novo, daí eu quero passar a palavra para ele, depois eu comento isso que tu está falando, porque... Tá, claro, vamos lá. Tá muito interessante, mas é que ele tinha caído, né, e aí vamos aproveitar que voltou, assim. Não, eu queria agradecer a Fernanda, me salvaste, Fernanda. Obrigadão, Fernanda, pela... Eu estava até escutando aqui, ela já complementando a fala nesse sentido. Enfim. Não, aqui faltou luz aqui rapidinho, aqui deu uma queda rápida e até voltar o sinal, né? Enfim, reatualizou.
enfim, aqui na comunidade também um dos pontos fraquíssimos é a nossa instalação de rede aqui, né? Estou aqui no interior do estado e uma das coisas que demorou a chegar aqui, onde pelo menos é a minha casa, foi energia elétrica e água encanada, né? Uma das últimas coisas que chegaram aqui. É um pouco do cenário das políticas públicas voltada para nossas comunidades, que é descaso total, né? Bom, eu acho que eu tinha introduzido para nós o processo histórico, né? O processo de violência, genocídio, um pouco de como a gente foi submetido pelo Código Civil, qual era a relação do Estado com os povos indígenas, sempre de imposição e não do diálogo e participação dos povos indígenas, né? Pelo contrário, sempre impondo. E a gente chegou na Constituinte de 88, a gente garantiu alguns direitos importantes, como a autodeterminação, em que o Estado tem o dever e a obrigação de proteger e respeitar essa diversidade, né, e, acima de tudo, proteger nós, povos indígenas, né, resguardando o nosso direito de ser, de viver e existir enquanto povos indígenas. E eu ia entrar num aspecto extremamente pontual, que era voltado à juventude indígena hoje no Brasil também, na qual, na perspectiva dos nossos povos indígenas, nós não temos essa diferenciação, né, entre criança, jovem, adolescente, adulto e velho. Na nossa perspectiva, nós temos só 2 ritos de passagem, né, para o povo cangangue e para outros povos também, que nós somos, acima de tudo, os jovens, até um certo tempo. Pela minha experiência, assim, até então, vendo na minha comunidade, a nossa juventude, ela vai desde que nós nascemos, né, até tem alguns que são considerados jovens até uns 50 anos, né, então nós não temos essa criança, adolescente, etc. Nós temos 2 ritos, né, que é o que tu adquire o conhecimento e sabedoria já para ser já quase um ancião já a partir disso, né? Então se torna outra referência em outro patamar nas comunidades, tá bem? Agora, falando sobre direitos, mas para falar sobre juventude e nós, povos indígenas, a gente não pode falar sobre... A gente tem uma série de problemáticas dentro dos nossos territórios, historicamente, políticas públicas negadas, nunca chegaram a efetivar direitos, como a própria Fernanda. Nós temos uma Constituição, ela é dita cidadã, ela é plural, ela é diversa nas suas conquistas, mas ela, para se implementar, para se efetivar, ela precisa de muita luta e muito empenho, muita mobilização dos diferentes segmentos sociais, né? Dentre eles, nós, povos indígenas, não é diferente. Digo isso porque quando a gente vai falar em política pública voltada aos povos indígenas no Brasil, a gente vai ver que, historicamente, todos os direitos minimamente conquistados nunca foram ofertados e, minimamente, eu diria assim, intencionalmente, foi proposto pelo Estado brasileiro, seja nas diferentes estruturas, seja através dos municípios, estados e União. Todos eles foram conquistas sociais desses povos, acima de tudo. E, especificamente da juventude, não tem como a gente falar assim, sobre juventude sem o direito ao território, por exemplo. Por que o direito ao território ele é peça central, hoje, atualmente, a maior bandeira de nós, povos indígenas no Brasil, e que ganhou repercussão mais recentemente para nossas mobilizações, por julgamento do marco temporal, por julgamento disso, aquilo, projetos de lei que atacam os direitos dos povos indígenas. Acho que a matéria voltada a nós, povos indígenas, ganhou uma repercussão, né, uma visibilidade muito maior nos últimos meses, nos últimos anos e atualmente. A nível internacional, já é mais bem repercutida há muito mais tempo, né? No Brasil, que os grandes meios de comunicação, os veículos de comunicação de imprensa, elas nunca deram muita visibilidade para isso, porque elas são muito bem remuneradas por um setor chamado agronegócio para não tratar e não trabalhar e não trazer, repercutir qual é a realidade do cenário que nós, povos indígenas, estamos inseridos. Digo isso porque quando a mídia ela vai falar sobre povos indígenas, das diferentes políticas públicas, seja para a juventude ou não, ela sempre traz imagens vinculadas a povos indígenas, por exemplo, lá do norte do Brasil, por exemplo, onde tem um contexto muito de povos isolados, inclusive, os povos que têm uma dinâmica e uma fenotipia, uma vestimenta muito própria das suas regiões, do seu povo, da sua cultura, por exemplo, né? E quando, historicamente, ela reproduziu o que é um ser indígena para a sociedade brasileira também. Por exemplo, hoje, se eu me apresentar assim da forma que eu estou, de óculos, de camiseta e tudo mais, muitos vão questionar essa identidade indígena antes de tudo, porque a sociedade ela foi, em alguma medida, sendo moldada a interpretar o que era um indígena e ensinada, muitas vezes, os maiores veículos de comunicação também ajudaram a multiplicar essa percepção do que é um indígena hoje no Brasil. Então, isso também é um fator que implica diretamente no preconceito, no racismo, na discriminação, na violência que é perpetrada até hoje contra os povos indígenas também. Os veículos de comunicação nunca trabalharam o tema como deveria trabalhar. Inclusive a sala de aula, que até atualmente ainda tem livrinhos lá trazendo, em 1500 a gente descobriu o Brasil, Pedro Álvares Cabral vinha aqui ao caminho das Índias, ele se perdeu, acabou encontrando o Brasil. E traz uma ideia toda romantizada do que é o Brasil sobre povos indígenas, como se deu a colonização, né? Então, e traz a imagenzinha do indígenazinho ali, de cocar, pelado, de flecha e tudo mais, toda aquela fenotipia e característica muito própria que é de outros povos, inclusive o meu,
não tem nada a ver com essas características, por exemplo, né? Então, mas a mídia, ela reproduz diferentes imagens, assim, para atender os interesses dela. E quando a gente vai pegar o tema de demarcação de terra indígena, ele é a peça central, porque sem o território não tem como a gente pensar, né, os nossos antepassados, nosso presente e futura geração. E por que a juventude ela tem um papel fundamental nesse processo da luta e mobilização por direitos dos povos indígenas atualmente? Eu pego um cenário atualmente, no Brasil nós temos cerca de 850 processos de demarcação de terra indígena no Brasil em andamento. E durante muito tempo, atualmente a gente tem cerca de 545 sem nenhum andamento nenhum no Brasil, né? A gente tem 845, são processo total. E desses 545 não teve nenhum prosseguimento, não sequer foi mexido, a não ser por uma decisão judicial mínima ou coisa ou outra. Os demais eles já estão em fase final, alguns já com demarcação concluída e outros nem tanto. Esses poucos processos que garantiram o direito territorial para os povos indígenas são extremamente crucial e importante para, né, assegurar um direito extremamente necessário para as futuras gerações que estão hoje inseridas nesse território. Mas a gente tem a grande maioria dos povos indígenas que estão sem o direito fundamental, que é o direito à terra, acima de tudo. E a gente não consegue falar sobre política pública voltada à juventude se a gente não tem minimamente direito ao território assegurado, onde a gente consegue acessar outras demais políticas públicas, como assistência à saúde, educação, ter o nosso espaço para ver de acordo com nossos costumes, os princípios e valores, exercer nossa forma e modos de vida, né? Então, atualmente, se a gente não tem um território, que é o grande problema hoje do nosso povos indígenas, é não ter o nosso território, a gente está vulnerabilizado de uma maneira muito mais drástica. E a gente pode ter vários grupos hoje na sociedade brasileira vulnerabilizados, mas quando a gente faz um recorte etno-racial, a gente vai ver quem, de fato, é os grupos mais atingidos acima de tudo, né? E dentre eles estão lá povos indígenas, população negra, né? Porque alguns dizem assim, nossa, mas o Estado brasileiro atualmente tem sido muito repressivo, muito violento, as políticas públicas estão sendo desmanteladas, destruídas, mas eu gostaria de atentar que nós, povos indígenas, população negra, em alguma medida, sempre estivemos nesse estado de exceção, né? Nós sempre fomos sujeitos extremamente perseguidos, né, criminalizados pelo Estado brasileiro, e dentre eles está a juventude indígena hoje também. Digo isso porque, recentemente, nós temos um processo de luta muito forte vindo da nossa liderança que, por exemplo, conquistaram, né, o acesso à universidade pública no Brasil. Para que essa futura, né, geração, que é a nossa juventude dentro dos territórios, pudesse ser hoje, né, a ponta de lança numa luta que vem se intensificando cada vez mais. Eu acho que a Fernanda trouxe uma palavra muito, muito boa na definição. Historicamente, a gente tenta conciliar algo inconciliável, né? Nós, povos indígenas, sempre fomos muito cientes disso como um todo, né? Porque nossos direitos nunca vão ser efetivados, nossas conquistas nunca vão ser proporcionadas por, né, por outros grupos que não sejam nós mesmos, povos indígenas. Então, nós obtemos algumas conquistas no campo da área da educação, por exemplo, juventude da qual eu faço parte também. Eu me formei em Direito, hoje a gente tem médicos, médicas indígenas, advogados e advogadas de diferentes áreas e profissões. E essa juventude, ela se tornou referência hoje, né, para as comunidades, para os nossos territórios, para que a gente possa fortalecer ainda mais a luta das nossas comunidades na luta e no acesso por direitos fundamentais. Eu digo isso porque a gente tem uma juventude hoje dentro dos nossos territórios que é o quê? É extremamente vulnerabilizada em diferentes áreas e campos que a gente possa analisar também. Hoje a gente tem comunidades que estão à beira de estrada, né, não têm direito ao território, extremamente vulnerabilizado muitas vezes por diferentes condições. Uma dos fatores que, por exemplo, implica muito e atinge nossos territórios hoje é o alto índice de violência, né, cometido contra indígenas, por exemplo. A gente tem alto índice, né, de uso excessivo de álcool, por exemplo. Alguns pensam assim, bom, mas o alcoolismo é algo natural, o consumo, né, faz parte da sociedade. Não como se dá no nosso território indígena, mas alguns vão perguntar, bom, mas eles têm autodeterminação para escolher beber e consumir o álcool que querem, mas se nós formos pegar e analisar o porquê desse uso excessivo de álcool nas nossas comunidades, por exemplo, eles têm outros fatores, né, outros elementos que levam àquelas situações. Por exemplo, é muito comum a gente ver em territórios indígenas, em comunidades que não têm acesso ao direito e isso também vai culminar num outro elemento, que é o alto índice de suicídio nos territórios indígenas, de uma juventude que não tem perspectiva para o futuro também, né? E na minha comunidade eu pego a própria terra indígena da qual eu venho, tem um dos nossos setores que nós formos analisar, nós temos um dos maiores índices de suicídio e tentativa de suicídio do Brasil, né?
alguns costumam vincular o alto índice de suicídio somente alguns povos indígenas da região do Mato Grosso do Sul, ali como os Guaranis, Taiová, mas a gente, entre todos os povos indígenas, a gente vê esses índices serem cada vez mais elevados. E por que isso também reflete na juventude indígena? Porque são esses sujeitos os principais, né, do grupo. Fazemos um recorte, quem são esses sujeitos que estão se submetendo nessas situações, né, de suicídio e tentativa. A gente vai ver que é um grupo muito mais elevado voltado à juventude indígena. Digo isso pelas faltas de perspectivas para o futuro também, que eles não têm acesso ao direito a território, saúde, educação, não tem perspectiva também de acessar as universidades. Hoje as vagas são poucas, as dificuldades em se chegar e se formar são inúmeras também, né? São vítimas do preconceito localmente, essa juventude, do racismo, da violência, do extermínio. A gente teve agora, recentemente, no Mato Grosso do Sul, um jovem sendo assassinado também. E o fato mais bizarro sobre povos indígenas é que todos esses dados, né, de extermínio, de homicídio cometido contra comunidades indígenas, de assassinato, de perseguição, voltado aos povos indígenas, dentre eles a gente tem um recorte muito grande que é voltado para a juventude. Porque a juventude ela vai assumindo um papel extremamente crucial no movimento para as comunidades indígenas, que é dar continuidade a essa luta. A gente acaba se tornando referência, por exemplo. Nós, por exemplo, recentemente, eu componho a articulação dos povos indígenas da região sul do Brasil, por exemplo, né, que compomos a APIB, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil. A gente vem fazendo várias denúncias durante a pandemia de Covid-19, que vitimou vários povos indígenas no Brasil, dentre eles o povo Juma, que é da região norte do Brasil, que veio a falecer o último indígena da etnia Juma, né, e automaticamente se concluiu e se efetivou o que eu falei lá no início da minha fala, que é o extermínio e o genocídio de um povo, né. O último indígena do povo Juma veio ser vítima de Covid-19. E hoje a gente vê nesse processo mais à frente, a gente tem mulheres, tem jovens, tem nossos anciões, todos, né, no mesmo sentido dessa luta. E a gente denunciou no âmbito internacional isso como um todo, e daí tem eu, como assessoria jurídica da região sul, tenho a doutora Henrique Eloy Amado Terena, que é pela PIB, também pelo Conselho Terena, a Sônia Guajajara e outras tantas mulheres também, nós denunciamos a nível internacional. E, automaticamente, recentemente, no seu notícia também, de que o Gabinete Institucional, né, o GSI, Gabinete de Segurança Institucional do Governo Federal, estava grampeando enfim, interceptando ligações e acompanhando a rotina de indígenas, né, que vem fazendo essas denúncias a nível internacional. Dentre eles, principalmente, outro recorte, novamente, estava a juventude indígena como um dos maiores focos de investigação desse gabinete, né? O Ministério Público Federal tem investigado e tem entrado ações, né, nesse sentido para coibir essas práticas. Então, a gente também se tornou alvo de todo esse processo e, consequentemente, nós temos que assumir nossas responsabilidades nos territórios, nas comunidades, para a luta dos povos indígenas, mas a gente acima de tudo, é extremamente criminalizado, né, é investigado, é indiciado. A gente tem várias situações de juventude indígena que se tornaram lideranças, nós vemos já se tornar liderança, e que vem sendo hoje encarcerado também nas penitenciárias também. Quando a gente faz esse novo recorte, no âmbito do sistema prisional brasileiro, a gente vai ver que tem indígenas também, tem juventude hoje, mas que são vítimas de todo esse processo desse sistema do Estado brasileiro, que é extremamente racista, né? E ele, quando ele se trata de povos indígenas, ele não está muito interessado em falar, em dialogar sobre diversidade, sobre os aspectos que levaram o indígena naquela condição e aquela situação, né? Então, acho que eu queria tentar introduzir um pouco do cenário que nos implica sobre povos indígenas hoje no Brasil, sobre uma juventude que é extremamente vulnerabilizada nesse sentido, e por vários fatores o direito ao território ele é peça crucial, ele é central nesse processo. Por isso que a gente vê um engajamento, a mobilização muito forte, seja da juventude, e junto às lideranças ancestrais do nosso território, os nossos caciques. Alguns gostam de usar o termo cacique, mas eu não gosto de usar aqui o termo correto, são lideranças das nossas comunidades. Cacique é coisa vinda lá do norte-americano, né? Então, mas alguns gostam de usar o termo aqui também. Mas eu digo assim que hoje a juventude para nós ela se tornou, né, dentro dos nossos territórios nós viemos se tornar referência automaticamente pelo processo que a gente nasce, a gente está inserido, e nós só por sermos indígenas a gente nasce com esse compromisso de luta para a mobilização e defesa de direitos, porque a gente nasce nesse contexto de falta de direitos fundamentais, e automaticamente não nos resta outra opção a não ser se tornar mais um indígena que se venha se somar nesse movimento das nossas comunidades.
e dar continuidade a esse processo também. Mas no recorte sobre juventude indígena, a gente vai ver um cenário muito mais drástico, muito mais, enfim, mais grave em vários aspectos, aí, pela falta de políticas públicas, como direito ao território, mas também a saúde. A gente vai ver os índices de suicídio, eles não são à toa. Então, pela série de fatores que eu falei, né, para as perseguições, violências, enfim, esse cenário que nós, povos indígenas, historicamente, sempre estivemos submetidos, e atualmente a gente continua sendo submetido também, com perspectivas nenhuma muito otimista para o futuro também. A gente vê que os direitos, como eu falei lá no início da fala, pegando o gancho da Fernanda também, as políticas públicas para os povos indígenas, diferentes governos que perpassaram, elas não tiveram diálogo com povos indígenas, elas não continuam tendo, e o cenário só se agravou agora, né, mas eu acho que nós temos mostrado uma autodeterminação de mobilização e, enfim, de luta e resistência muito forte no Brasil e no Rio Grande do Sul também. A gente está agora, se nós vamos pegar um recorte ainda mais grave, né? Eu não quis nem entrar nesse ponto, que é do Rio Grande do Sul. Não é à toa que nós somos uma das regiões com maior índice de violência contra povos indígenas também, né? Um estado extremamente racista, excludente, que invisibilizou a luta dos povos indígenas também, e invisibiliza cotidianamente as nossas comunidades também. Então, acho que é um cenário que ele é muito semelhante no Brasil inteiro como um todo, e eu acho que as perspectivas para o futuro, nós sempre fomos otimistas, né? Acima de tudo, que acho que com o passar do tempo a gente consolidando a nossa autodeterminação e mostrando que a gente é capaz e que a gente tem condições de participar dos diálogos, de construir políticas públicas pensadas para as comunidades indígenas, é um primeiro passo essencial nesse sentido também, né? Eu acho que nós nunca desesperancemos nesse sentido. Eu acho que a perspectiva dos povos indígenas e da juventude, fazendo um recorte mais específico ainda, toda a nossa juventude ela é trabalhada nesse sentido, que é o que vocês vão ser, né? A nossas lideranças nos falam desde criança isso. Vocês vão nascer, vão crescer, vão se tornar as próximas lideranças. Vocês vão dar continuidade às futuras gerações, né? E aos nossos modos de vida, nossas formas de viver e de existir no mundo. E vocês devem carregar esse compromisso ético e moral com vocês para onde vocês estiverem. E que não tem como eu, enquanto indígena hoje formado em direito, olhar para uma juventude lá no meu território que está extremamente vulnerabilizada e a gente virar as costas para todo esse processo, né? A ideia é que a gente consiga também potencializar aqueles espaços para que essa juventude também venha para a universidade, por exemplo, para que elas se tornem cada vez mais participante desse processo de luta e resistência por direitos também. Eu acho que é o nosso um pouco desse papel. Por exemplo, só na minha comunidade nós nos formamos em 20 no ensino médio, só eu e mais um colega que nos formamos de lá, né? De 20 indígenas da minha turma na época. E a média, quando se forma 20, no máximo um consegue ir para a universidade, os demais acabam, né, sendo, enfim, empurrados para outras formas de vida. Alguns acabam tendo que se submeter ao mercado de trabalho, que é extremamente perverso também. Por exemplo, na minha região lá, a juventude, no campo do mercado de trabalho também é outro aspecto importante que eu acabei esquecendo de falar. Por exemplo, nossas comunidades, grande parte delas, das minhas, por exemplo, no Brasil, nós estamos inseridos em contextos que tem extremamente né, a diversidade com a nossa presença. Por exemplo, eu venho do município da terra indígena Nonoai, que fica no município de Nonoai. Na região e nos municípios ao redores, a juventude, por exemplo, né, eu adquiro uma idade, eu vou tentar trabalhar para ganhar um saláriozinho e poder sobreviver, por exemplo. Nos municípios ao redores é proibido, não é que é lei assim, mas socialmente entre os comerciantes da região, eles não contratam indígenas para trabalhar no comércio local, né? É proibido entre eles essa prática. É proibida a contratação de indígenas para trabalhar localmente. Então, é algo que está presente nas nossas comunidades. Estamos te ouvindo bem, Marcos. Tá me ouvindo? É que deu uma travadinha aqui, mas tá me ouvindo, então? Sim, estamos te ouvindo e te vendo. Eventualmente trava um segundo, mas nada que comprometa para te compreender. Tá. Mas é só para É só para concluir nesse sentido, então, que a ideia é que essa juventude está inserida num contexto de extrema vulnerabilidade como um todo, né? Não tem perspectiva, não se contrata para o mercado de trabalho ali. Eu acho que uma grande expectativa que a gente tem é que essa juventude venha assim, ingressar na universidade, venha ter
oportunidades também e possa estar retornando às comunidades, dando um suporte e ajuda, que é essa a finalidade e objetivo do nosso ingresso no ensino superior também, como eu falei, né? Nos municípios da nossa região é proibida a contratação de indígena e automaticamente tu fica sem acesso à renda, sem acesso a outros bens de consumo para a própria sobrevivência, inclusive, também, né? Então, um pouco do cenário que essa juventude atualmente está inserida e as perspectivas para o futuro, elas não são muito otimistas, mas que a gente é esperançoso para mudar e transformar essa realidade também, né? Eu acho que esse é o nosso papel enquanto indígena que se forma no direito, nas diferentes áreas do campo do conhecimento também. Nossa, respirar fundo, porque eu fiquei pensando muitas coisas, assim, muito intensa, muito profunda a tua fala e que a gente precisa muito escutar e anotar e assistir de novo depois, quando estiver publicado no YouTube, porque tu deu algumas aulas aqui para nós e eu preciso dizer que porque isso não deve ter acontecido somente comigo, né? Mas que até muito recentemente a existência de povos indígenas aqui no Rio Grande do Sul, para mim, era invisível, e eu acho que é invisibilizada, né? Porque 40, 50 mil pessoas, não tem como a gente não ver, né? E aí parecia que eram só alguns pequenos grupos que ainda existiam assim, mas lá na aldeia, né? E então eu preciso confessar isso não como uma forma de me redimir, mas como uma forma de reconhecer o quanto isso é estrutural, o quanto pega todos nós, e o quanto a gente precisa trabalhar para que isso mude. Eu me lembrei numa época em que eu trabalhei, né, numa cidade do interior, assim, típica, assim, de colonização, e uma pessoa disse, porque para os nossos avós prometiam terra, como se a gente fosse chegar e plantar, e a gente chegava aqui e tinha que lutar com os leões e com os índios, né? E naquela época eu não escutei como eu escutei, como eu penso agora, ao lembrar dessa frase. Sim, mas esses povos que estavam ali estavam sendo invadidos, né? E os animais também, de certa forma, né? Existia vida ali e as pessoas estavam invadindo e estavam sofrendo porque tinham que lutar para invadir, né? O quanto isso é perverso, né? E então todos esses dados que tu passou para nós deixam muito o que a gente trabalhar, mas também muito o quanto a gente viveria melhor se aprendesse algumas coisas com vocês. Eu acho que o Marcos caiu de novo. Para mim, congelou. Mas eu posso depois repetir para ele em outro momento, que eu gostaria de comentar com nós todos aqui, que é quando o Marcos disse que eles falam para os jovens, vocês vão ser lideranças. Não é isso que a gente fala para os jovens que a Fernanda atende. Imagina se a gente tratasse as nossas juventudes dessa forma, que vida diferente nós teríamos. E tantas outras coisas, né, que ele meio que comentou assim de passagem, mas que falam do modo de viver. Não digo assim que a gente tem que adotar o modo de vida dos povos indígenas, mas algumas coisas a gente poderia aprender e nós seríamos certamente uma sociedade muito melhor, né? Eu fiquei com isso, com essa frase das lideranças dizendo para os jovens, vocês vão ser lideranças. Muito profundo isso. E o quanto dos que estamos aqui como psicólogas e psicólogos podemos pensar, né, que se a gente trabalhar com essa perspectiva, com as nossas juventudes, o quanto as coisas podem vir a mudar eventualmente, né? Mas também o quanto a gente precisa colar junto na luta dos povos indígenas para reverter esse estado de coisas. Eu não sei se o Marcos conseguiu voltar. Deixa eu ver, porque antes eu não tinha visto e ele estava ali escondidinho. Eu
Eu acho que Não. Mainara não está na sala de espera. Ainda não, tá. Então, eu vou ler alguns comentários que a Gabriela me passou. Boa noite, obrigada pelo evento e pelas falas muito enriquecedoras. Onde poderíamos encontrar mais informações sobre o núcleo? Graduandos também poderiam participar como ouvintes? Obrigada. As informações eu vou colocar aqui no chat depois, como vocês podem pedir informações. Agora, o núcleo, ele é, de certa forma, soberano, assim, para decidir se abre para outras participações ou não, né? Em alguns momentos se fizeram reuniões abertas, em que foram convidadas pessoas de fora do núcleo, mas, por exemplo, eu coordeno o núcleo do sistema prisional, nem sempre ele é aberto. Assim, a gente aceita, por exemplo, estudantes que fazem estágio no sistema prisional, né? Eu trabalho no sistema prisional, esqueci de falar antes. Então, essa é uma coisa, assim, que talvez, escrevendo para esses endereços que eu vou colocar aqui, quem tiver interesse poderá se informar e para ver se a reunião está sendo aberta ou não, né? Porque nem sempre, são assuntos assim que nem sempre dá para abrir, assim, mas às vezes é interessante, tá? Então, eu vou colocar essa informação depois no chat. Um comentário do Rafael Barcelos. A visão é cultural, essa violência não é de agora, vem de longa data. Necessitamos de uma segurança com políticas públicas voltadas a todos, iniciando nas escolas, a partir dos anos iniciais, explicando o significado de preconceito, racismo, feminicídio. Podemos citar também a pandemia, que nos prejudicou como sociedade, tirando o nosso equilíbrio emocional. Realmente, é sobre isso que se trata, né, Rafael? E tem um comentário da Miriam Santana. Realmente, neste momento, há mais um genocídio em andamento contra os povos indígenas no Brasil. E tudo começou lá no descobrimento, entre aspas, né, quando os índios, entre aspas, receberam e cuidaram dos estrangeiros. Vale a pena assistir o documentário Guerras do Brasil. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? A gente tem um tempinho ainda, né? Depois eu vou passar a palavra para a Fernanda para fazer o encerramento e o Marco, se conseguir voltar também. Mas ainda tem tempo para mais algum comentário, alguma pergunta. Marcos voltou. Tá, peraí. Então, deixa eu só repetir o que eu falei quando o Marcos caiu. Marcos, eu fiz alguns comentários, mas o que eu gostaria de repetir agora, que eu acho que foi bem quando tu caiu, me marcou muito a frase que as lideranças dizem para os jovens: vocês vão ser lideranças. E eu não pude deixar não posso deixar de ressaltar a diferença entre como vocês tratam as juventudes e como nós tratamos as juventudes. E que sociedade melhor a gente teria se aprendesse com vocês. Mas também acrescentando agora, se aprendesse como lutar, né? Porque, aliás, a gente tem muita coisa para aprender com vocês. Não que a gente vá adotar um modo de vida, não é isso, né? Não, tem coisas que são inconciliáveis mesmo, mas que tem muita coisa que a gente poderia aprender com as lutas de vocês e coisas que tu disse hoje, né? E que a gente certamente seria uma sociedade melhor. E agora tinha perguntado se alguém queria fazer alguma pergunta, algum comentário, senão depois eu já passo para vocês fazerem um encerramento. Sim, o certificado vai por e-mail. Alguma outra pergunta? Tem a Daniela, que você quer falar? Isso, não sei se eu posso, Mainara. Claro. Então, boa noite para todas, todos e todos. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Arns, sou psicóloga e sou colaboradora, então, da Comissão de Direitos Humanos.
e fiz parte desse grupo de trabalho para pensar esse evento hoje, junto com a Mainar, com a Gabriela, com a Samantha. Quem não pode me ver, então, eu sou uma mulher branca, de olhos azuis, cabelos loiros, abaixo dos ombros, estou usando uma blusa com fundo preto e cinza e branco, assim, meio desenhado, um espelho atrás de mim. Eu fiquei pensando tanto na fala da Fernanda, quanto a fala do Marcos, ambas falas muito precisas e muito necessárias e muito consistentes, de que a gente, pelo menos ficou muito isso na minha cabeça, pensar em segurança é pensar o direito à vida, é pensar o direito de existir sem medo, né? Isso num campo ideal que no Brasil ainda não acontece, e eu acho que esse resgate e esse olhar sobre o que é história no Brasil, de como ela se configura e que determinados corpos ela tende a machucar mais ou a tentar constantemente eliminar, e eu acho que o Marcos também sinaliza isso muito bem, se falando dos povos indígenas e falando dos corpos negros, a gente está falando desde a Constituição do Brasil, né? Isso não é uma novidade de agora, isso não é uma novidade recente, isso faz parte da história. Então, enquanto essa reparação não acontecer, como bem a Fernanda colocou, fica complicado. A gente está trabalhando quase que na compensação, né? Como se chama quando uma pessoa está nas medidas paliativas, né? Quando tem uma doença em curso, assim, né? Tu não tem mais. Mas aí eu queria perguntar para vocês, porque teve um termo que a Fernanda utilizou, que a gente precisa combater, né? Combater essa violência, combater essa exclusão, combater essa forma de perceber os corpos, né? Corpos adolescentes negros, periféricos, que vivem inseguranças e medos diariamente, não é uma coisa nem de uma vez por mês, né? É muitas vezes ao longo do dia. E dentro dessa comissão eu fui aprendendo um pouquinho, ou pelo menos começando a discutir essa questão do combater e do enfrentar, né? E o combater, tendo a ideia de que o combater tu vai exercer a violência para interromper uma violência, e o enfrentar tu vai olhar com crítica para essa violência, tu vai se aproximar dela e vai encontrar alternativas de enfrentamento, alternativas de ações no diálogo, na desconstrução, não sei, mas sem o exercício da violência. E eu queria ouvir de vocês dois, da Fernanda e do Marcos, como é que vocês enxergam, né, essa violência que tem sido exercida cotidianamente, que fere o direito à vida, que fere o direito de sentir a segurança na sua plenitude e viver ela. Se o caminho é pelo combate ou se o caminho é pelo enfrentamento, se vocês percebem diferença entre esses conceitos e ações ou não, enfim, seria um pouco por aí. Quem sabe vocês ficam à vontade para comentar essa pergunta da Daniela, né? Mas antes de passar a palavra, eu queria comentar assim que sobre o encarceramento, que agora quando a secretaria juntou as medidas socioeducativas e o sistema prisional, só escancarou uma coisa que para a sociedade parece muito natural e ao mesmo tempo comentar que o encarceramento de pessoas de povos indígenas é provável que esteja subnotificado, porque a maneira como são registrados os dados não considera povos de origem,
e não, eu mesma atendi uma pessoa, ajudei ela a defender o seu direito de morar do jeito que ela queria quando saiu em liberdade, mas não me ocorreu na época tentar descobrir qual era o povo de origem, né? Hoje em dia eu já faria diferente. Mas, enfim, eu acho que agora, com o tempo que nós temos, vocês fazem uso da palavra e já indo para o encerramento, pode ser? A Fernanda quer responder, eu acho que eu já falei muito antes. Então, eu fiquei pensando na dimensão da minha experiência pessoal. Para me sustentar numa graduação em que eu não conseguia me identificar no grupo de iguais, ainda que eu tenha tido um privilégio bem significativo no sentido de ser uma mulher branca e padrão e magra, mas atravessada por esse medo que é introjetado na gente de que tu é inadequada, de que tu tá adentrando um território do qual tu não é legítimo, tu não tá numa condição legítima de ocupar. Eu ingressei na universidade pelo ProUni em 2007. Ainda estavam se construindo ali um debate sobre o que significava a filha da empregada doméstica, né? No caso a minha mãe, essa é a profissão dela, conviver e fazer graduação com a filha da patroa, por exemplo. E tem um discurso progressista vigente que reivindica o amor e o diálogo. Eu tenho alguma crítica em relação a isso, é por isso que eu usei a palavra combate, porque no campo da prática, o amor, o cuidado e o diálogo, ele está sendo possível para um determinado grupo, bem descrito, que não é esse grupo que a gente falou aqui. E eu lembro que quando eu consegui me sustentar naquela época da graduação, com todos os monstros e dúvida, e será mesmo que eu tenho que estar aqui, enfim, por vir da periferia, eu podia estar isso não podia necessariamente estar na minha cara, enfim, eu tinha uma certa passividade. Eu precisei ser combativa, eu precisei me revestir de todo um certo ódio e fúria para ocupar aquele lugar. Não foi de forma pacífica. Acho que nesse sentido que eu faço um pouco dessa provocação. Não estou aqui dizendo que a gente tem que ser violento, mas desse combate, dessa pulsão de vida, pensando um pouco nos termos psicanalíticos, né? Dessa postura ativa que faz frente, que faz combate e que se recusa um pouco a esse discurso de que para combater o ódio a gente tem que entrar com um discurso pacífico, da paz e do amor. Bom, se a gente tem a marca da nossa história carregado de um ódio que pulsa, o trabalhador que atravessa, né, a cidade e tem que sair de madrugada no transporte coletivo falho para ir trabalhar e tem todos os seus descontos ali e ganha parcamente para sustentar a sua família, o que ele tem ali é uma pulsão de vida que está na inscrição da sobrevivência e também do ódio, o que eu considero que a gente precisa, então, juntar esse ódio e destinar ele, não no sentido da violência, de novo, a sermos combativos para mudar essa lógica. Amor é fundamental. A partir daí Freud, psicanálise já diz isso, a gente sobrevive porque a gente teve em algum momento, em algum lugar, uma inscrição de amor, mas a gente não pode negar o que a gente sente. O que eu escuto diariamente dos adolescentes é muito ódio.
E tem potência nisso também. Talvez talvez não. O que eu procuro trabalhar com eles dentro disso é, me diz essa tua raiva. Da onde que vem, como é que foi, me conta desse percurso. Tá, e tu vai direcionar a tua raiva para o contra, que mora do outro lado da rua, que estudou contigo, que tem uma história de família muito parecida com a tua, que tem mais ou menos a mesma idade, passou pelos mesmos perrengues, é para ele que tu vai direcionar esse ódio, para onde que tu pode direcionar isso, com que outras possibilidades. E daí a gente vai costurando isso, né? É arar a terra. Eu fico pensando, porque a minha família é do interior, e eu tenho pensado metáforas assim de arar a terra, revolver o que está ali, porque senão não se floresce. Mas isso vem, me parece, que por um certo ímpeto combativo. Tem um discurso progressista muito interessante, mas ele não está funcionando. As eleições foram ganhas com ódio, com a promessa de que a gente vai combater inimigo X, Y, Z. E com certeza as eleições atuais terão muitos candidatos que também seguirão vencendo pelo ódio. Então a gente não pode negar isso. Acho que a gente tem que poder trabalhar isso de que forma, né? Acho que com outras perspectivas, porque ele existe, ele está aí. Eu continuo daqui, tá? Eu fiquei pensando pegando um pouco do gancho também da própria resposta da Fernanda a partir da pergunta, assim, eu falo numa perspectiva a partir de uma experiência de vida que eu também tive, que eu vivencio enquanto povos indígenas, que também ela se assemelha com o que a sociedade tem que estar inserida. Antes de tudo, nós, povos indígenas, somos parte dessa sociedade brasileira, né? E tem algumas coisas que eu costumo usar o termo enfrentamento, né, em alguns aspectos, porque tem coisas que a gente não vai conseguir contornar, né? É importante a gente destacar que a gente está num cenário, e é um cenário que veio para se acirrar e veio para ficar, independentemente do processo eleitoral que vai vir em 2023, mas tem algumas coisas que se escancararam, né? E não vai ser fácil de se diluir para se desconstruir algumas coisas que estão aí nesse cenário, né? Um cenário extremamente homofóbico, machista, racista, né? Violento, repressivo e fascista em vários aspectos, nazistas em outros, né? E esses discursos e esses sujeitos que se compõem a essa ala da sociedade, elas estão aí em vários espaços de poder, ditando rumos das políticas públicas, inclusive, né? Quando a gente fala que o Estado não deve ser racista, mas a gente tem, no âmbito hoje da segurança pública, que tem um viés muito mais ideológico voltado a um Estado mais fascista, por exemplo, uma polícia que usa da polícia, uma polícia deveria prestar segurança pública, por exemplo, que se usa do aparato militar para exterminar, entrar nas comunidades carentes, entrar em territórios indígenas, por exemplo, né, de maneira violenta, e ela também é moldada e formatada, né, para reprimir esses grupos historicamente vulneráveis. Tem algumas coisas que nós, desde criança, nascemos, eu nasci inserido nesse contexto, né, eu fui, já perdi o número de quantos tiros de bala de borracha também, de quantas cacetadas a gente tomou desde criança, desse recorte de juventude que a gente estava falando aí, como é que a gente é moldado ao longo desse tempo. Tem algumas coisas que, desde esse crescimento e vendo essa realidade das comunidades indígenas, das periferias, hoje também das comunidades mais carentes da população negra, e desse contexto mais vulnerabilizado da população pobre, por exemplo, no Brasil, tem coisas que não há como a gente contornar com discursos, digamos assim, de pacificação. Algumas coisas a gente já deduziu enquanto povos indígenas, por dizer assim, olha, a gente vai pelo diálogo, a gente é muito do diálogo, mas tem coisas que não tem mais diálogo, né? Principalmente quando se trata, né, de violência, extermínio e genocídio, seja da população indígena, da população negra hoje no Brasil, né, do encarceramento, quem é a massa carcerária hoje no Brasil, né? Os jovens e a juventude negra hoje, onde é que estão indo, né? Então, tem algumas coisas que eu coloco e como costumo usar o termo mais de enfrentamento. Alguns enfrentamentos vão ter que ser feitos, alguns não vão ter que ser colocados, principalmente com o futuro próximo que está aí presente agora, que vai perdurar durante muito tempo, né? Algumas lógicas que vão disputar, inclusive, a estrutura de Estado que a gente quer para o futuro também, né? E as políticas públicas que a gente almeja para o futuro também, seja no direito à terra, no direito às políticas públicas de saúde, educação, né? A gente vai ter que enfrentar o discurso, né, do machismo, da violência, né? Então,
da própria, enfim, nos diferentes campos, eu não quero esquecer de nenhum aqui. Então, algumas coisas eu penso nesse sentido que a nossa experiência enquanto pós-indígena foi assim que a gente conseguiu sobreviver a mais de 500 anos de massacre e tudo mais, né? Eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente o Estado brasileiro também, eu uso muito um termo da liderança nossa, que desde criança eles nos ensinam nesse sentido, né, que o próprio modelo democrático ele também se tornou um modelo de violência contra os povos indígenas na medida que a gente não participa desse modelo democrático, por exemplo, né? Então, que democracia a gente quer também participativa, inclusiva, com diversidade e tudo mais, ou democracia exercida somente pelos mesmos, né? Que historicamente o Brasil é esse, né? Então, se elege quem tem mais poder aquisitivo, quem tem mais verba parlamentar, quem tem mais financiamento, e essa é a lógica, né? Então, acho que algumas coisas a gente já tem meio que mudado para o futuro que vão ser precisas, hoje o termo mais enfrentamento. O enfrentamento não necessariamente é o físico, da violência, né? Os enfrentamentos no debate, nas discussões, nos enfrentamentos que são necessários se colocar, eu acho que acima de tudo. Né? Então, um pouco do cenário que nós, povos indígenas, vivemos, assim, a partir desse contexto, como vem lá o título da nossa pergunta, né? Como é essa segurança? Nós vivemos num contexto de extrema insegurança, de extrema vulnerabilidade. Esse é o nosso cenário. E que não nos resta outra opção a fazer os enfrentamentos para a nossa própria subsistência e existência enquanto coletivos, enquanto povos indígenas, eu diria assim, né? Mas digo isso não é incitando a violência, pelo contrário, né? Mas são alguns pontos que a gente precisa enfrentar enquanto sociedade, enquanto povos indígenas, enquanto população negra, como um todo, para que, de fato, que futuro a gente quer e que perspectiva de sociedade a gente quer, né? Com maior inclusão, com maior diversidade, com maior pluralidade, com maior participação. Não, a gente vai continuar tentando desviar, fazendo aquela voltinha ali, nunca enfrentando de fato o problema, né? Eu acho que esse cenário que nos coloca como um desafio para o futuro também, né? Eu acho que nesse cenário nós, povos indígenas, já estamos calejados também, e eu digo assim como por exemplo, alguns dizem assim, nossa, mas vocês não estão nem um pouco apavorados, estão perdendo tantos direitos e tudo mais, nossa, está sendo votado no Congresso, a gente está calejado já por um processo histórico que a gente já nasceu inserido, a gente vem vencendo há muitos anos, né? Eu acho que isso também despertou uma ala da sociedade que é importante para entender qual é o cenário que nós, povos indígenas, estamos inseridos, mas que hoje passaram a outros grupos, outras parte da sociedade a também fazer parte desse processo, né, de negação de direito, de violência e repressão, né, antes de tudo. Então, mas, eu digo assim, nós somos otimistas antes de tudo, eu acho que isso vai longe ainda. É importante destacar que em 2023 alguns resumem parte das políticas públicas como a própria Fernanda disse, algumas são progressistas no discurso, mas na prática são totalmente opostas, né? Então, acho que se nós, sociedade, não fazemos por nós mesmos, digo enquanto grupos de diferentes segmentos, né? Eu acho que se nós não mobilizar para esse sentido, nós não podemos esperar de uma estrutura de Estado de cima para baixo que ela venha contemplar nossas demandas, nossas necessidades, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente fazer por nós, né, de fato, do que esperar. É um pouco da lógica que a gente acostumou nos últimos anos aí com governos ditos progressistas também, né? A gente mais esperou fazerem por nós do que, de fato, a gente cobrou que se efetivassem coisas, né? Então, acho que a gente está resgatando um modelo de fato, modelo de luta social coletiva como um todo que vai, na minha perspectiva, conseguir, né, inevitavelmente vai se dar os enfrentamentos a partir dessa realidade que a gente vivenciou nos últimos anos aí. Os enfrentamentos eles vão se dar inevitavelmente no sentido de que estado e que perspectiva futura a gente quer, né? Mas, enfim, eu acho que é isso, Mainara, eu acho que todos e a todas, e a gente está sempre à disposição também. Eu costumo dizer que eu acho que os povos indígenas têm dado exemplo, servido de exemplo de mobilização, de luta e resistência nos diferentes contextos históricos da formação do Estado brasileiro. Eu acho que num momento histórico bem importante a gente vem fazendo enfrentamento, seja o governo Bolsonaro. Eu lembro que esses dias a gente dialogou com o Lula lá em Brasília, pensando em perspectivas para o futuro, né? A gente disse assim, a gente vai se somar num movimento importante de defesa da democracia, do Estado democrático de direito, mas tu saiba que se tu não cumprir com os teus compromissos e deveres constitucionais, ano que vem vamos estar nós aqui fazendo uma manifestação contra você, por exemplo, né? A gente tem que ter muita ciência, muita coerência nisso tudo, né? Que a gente está ali para cobrar direitos, né? Não estamos ali para passar a mão na cabeça de nenhum governo, seja de esquerda ou de direita. Eu acho que isso que a sociedade tem que ter consciência, né? Eu acho que esse é o caminho que a gente tem, eu mesmo para o futuro, assim. Digo isso porque é o que eu visualizo desde a liderança lá de base, que não tem nem a primeira série, não sabe ler e escrever, mas conquistaram, né, vários avanços sociais na luta dos povos indígenas historicamente, e outros
muitos deles já não estão entre nós, né? Não viram nem nós nos formarmos na universidade, lutaram para a gente acessar a universidade e não conseguiram ver ninguém se formar porque conquistaram e logo depois vieram a falecer, enfim. Acho que essa é um ensinamento e aprendizado que a gente tem ao longo da nossa vida, assim, também, mas com muita esperança, muita sensibilidade, muita, eu diria assim, em alguma medida, alguns diriam até ingenuidade, mas é muita pacificidade da nossa parte também, mas com os enfrentamentos, é importante o diálogo, mas em alguns pontos vai ser necessário um enfrentamento, sim, não tem como evitar isso, né? Quando a gente contorna, a gente já viu quais os resultados que deram nesse Brasil recentemente, né? O resultado foi esse cenário que a gente está aí atualmente, né? Mas é isso, agradecer e sempre à disposição. Nossa, Marcos e Fernanda, eu que agradeço, assim, de uma intensidade, de uma profundidade, de uma complexidade a fala de vocês, e ao mesmo tempo vocês falam de um jeito que qualquer pessoa consegue entender, me parece, né? Então, essa é uma arte também, né? De comunicar coisas profundas e complexas numa linguagem que seja acessível. Mas principalmente, assim, no nosso grupo de WhatsApp aqui, a Samantha comentou que a Fernanda consegue organizar politicamente a raiva. Eu gostei dessa frase. E escutando tanto a Fernanda como o Marcos, eu me lembrei daquelas manifestações que teve em 2013, tal, né, em que os últimos a sair da rua à noite eram os jovens, porque aí pelas 9 horas da noite os adultos começavam a voltar para casa, e aí depois que os adultos saíam das ruas é que a polícia caía matando sobre a juventude. E eu dizia, nós adultos temos que ficar junto com os jovens, porque a presença dos adultos, de certa forma, conseguia proteger um pouco esses jovens, né? Porque a polícia não se autorizava tanto a agredir enquanto tivesse adultos brancos junto dos jovens, né? Então, eu acho que não apenas compreender e apoiar o enfrentamento, mas colocar o corpo junto. Nós temos essa dívida. Nós temos, se tivesse que fazer demarcação, era para devolver as terras tudo para vocês, né? Então, a gente não tem como sair também, mas então, pelo menos, vamos colocar o corpo junto nessas lutas das juventudes e dos povos indígenas, porque, além de a gente ter essa obrigação, a gente tem muito para aprender, tanto com a juventude quanto com os povos indígenas, né? A gente fica muito atemorizado para fazer alguns combates e até para alguns enfrentamentos, e acabam passando por cima da nossa cabeça também, mas que se a gente tivesse a potência, e no caso dos povos indígenas, a organização e a experiência de resistência, muita coisa estaria diferente para nós, né? Então, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e a presença de todas as pessoas que vieram nos assistir, que ficaram até agora. Eu, por mim, ficava até a meia-noite, mas a gente tem que liberar as pessoas que estão trabalhando para nós, né? O pessoal da comunicação, os intérpretes de Libras.